Olá pessoal, mais um programa Luz da Inclusão, aqui direto da TV Inclusão PCD, nossa web TV, direto aqui nos estúdios da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência aqui no Rio de Janeiro, aqui no CIAD, mais um programa para a gente falar de pessoas com deficiência, falar de inclusão, acessibilidade. Um abraço ao meu amigo Cédio Oliveira, do Afoxé Filho de Gandhi, recebeu uma honraria aí, Eleoneide Estudas, a fazedora de cultura, parabéns, secretário Daniele Barros, pela iniciativa. Esse formador de cultura tão sofrido, sofrem tanto fazer cultura nesse país. Mandar um abraço aos meus amigos que fazem cultura dentro do metrô, correndo do guarda. Cecília Viana está preparando uma música para o nosso programa aqui. Um abraço, minha amiga. Um abraço, Biboy Amaral. Você não é mais dançarino de break, você agora é um atleta profissional, Você é um atleta olímpico. A modalidade de break agora é uma modalidade olímpica. Então você que fica aí treinando dentro do metrô, correndo do guarda, você agora é um atleta olímpico. Forte abraço aí, meu amigo. Um abração que acompanha a tua carreira, o teu trabalho. Desde sempre a gente na rádio cresceu bastante. O teu trabalho por tem participado de vários eventos, várias competições. Um abraço aí, boa sorte, meu irmão. Espero que a gente possa ter ajudado com alguma coisa, dando visibilidade ao teu trabalho, à tua dança, à tua atividade aí. Eu recebendo mais uma vez aqui Ana Luísa, mães ativistas, falando de educação inclusiva. Sempre prazer, já é sócia do nosso programa, graças a Deus. Graças a Deus, seja muito bem-vinda a essa casa, é sempre prazer te receber. Ana, para quem não te conhece, se apresenta aí para o nosso público. Então, meu nome é Ana Luísa Franco, eu sou fundadora de um movimento social chamado Movimento Mães Ativistas, em prol das pessoas com deficiência. E a nossa luta tem girado muito em torno da questão da inclusão no ambiente educacional, devido ao fato de que ela efetivamente não ocorre por falta de recursos para que aconteça efetivamente, que é aquilo que eu volto a dizer, não existe inclusão numa cabana, inclusão precisa de investimento, não é só questão, não existe só a barreira atitudinal, existe a barreira orçamentária também. A gente não pode deixar de vincular, às vezes as pessoas evitam falar no cifrão, no dinheiro, mas a gente tem que brigar por dinheiro também. A gente tem que desmistificar isso de que é feio falar sobre dinheiro. Parece que é assim, sabe? Não, você não, tem que cobrar investimento, verba mesmo, porque não se faz de outra forma. Não tem como se dizer que vai fazer uma educação inclusiva de fato e fazer corte orçamentário na educação inclusiva, que ainda tem o nome educação especial. A gente tem educação especial, ela engloba as escolas especiais, a classe especial e a classe regular com inclusão. Então, a verba orçamentária que chega, o orçamento previsto para a educação especial, isso engloba os agentes de apoio à educação especial, engloba todos os recursos que vão girar em torno disso, a sala de recursos, que hoje em dia no município do Rio de Janeiro só em 40% das escolas, o que também é um número flutuante, porque muitas vezes o professor que é designado a ficar na sala de recursos, o professor especializado, ele é muitas vezes um profissional que está no fim da carreira, próximo a se aposentar, então às vezes um ano você tem, no ano seguinte você já tem uma diminuição nesse número, e quem vai ocupar aquele cargo? Quem vai ocupar aquela sala de recursos? Então, também não é só existe a sala de recursos, ambiente físico dentro da escola, sem professor lá dentro, de nada adianta. Mais uma sala vazia, com os recursos lá cheios de poeira, e teia de aranha, não é isso. A gente precisa de interação, inclusão, ela é feita com o ser humano. Não dá para substituir, não adianta pensar. A gente precisa de tecnologia assistiva? Precisa. Às vezes o tablet é ali um jogo educacional, um jogo pedagógico, pode ser útil, pode. Para uma comunicação alternativa fazer uso de um tablet, pode. Mas nada substitui o ser humano. Não vai ser inteligência artificial que vai promover a verdadeira interação, a verdadeira aprendizagem. A aprendizagem se faz com interação, se faz entre seres humanos. A criança, por exemplo, com autismo, é mais nítido essa questão de que precisa ali da presença do ser humano promovendo, mediando a interação. Então, como que você vai conseguir construir isso sem apoio, sem pessoas, sem profissionais, sem pessoas especializadas? Então, precisa de investimento, capacitação precisa de investimento,
precisa de um número maior de profissionais. Isso faz a economia girar, que a gente está falando antes, né? Eu acho que mais profissionais, mais pessoas empregadas, melhor para tudo. A secretaria reconhece o movimento de vocês? Tem diálogo? Houve alguns momentos assim que a gente, né, por ter batido muitas vezes na porta fechada, mas insistido, começaram a nos receber. Infelizmente, tá? Não foi só, nunca é só através do amor, né? Aquilo de bater na porta, sensivelmente, assim, com licença, não. Por meio de manifestação, por meio de judicialização, né, dos processos que chegaram e viram, que a gente falou muito daquela questão da estatística, né, saber quem são, porque, e eu falo para as mães, tem mesmo que, se tiver que entrar com processo, tem que entrar com processo, se tiver que ir para a rua, tem que ir para a rua, porque a gente tem que saber que é número, que a gente compõe um número grande, porque funciona dessa forma. Eles querem saber, a gente está falando isso até um pouquinho antes, né? Não é uma questão de causa, de bandeira. Dá voto? Quantos vocês são? Toda vez que assim, eu chegava no ambiente desses ambientes, desses espaços políticos, eles queriam saber quantidade, né? E é assim que gira o mundo. A gente tem cara de título eleitor, né? Quantos títulos exatamente. Quantos títulos tem ali? Eles querem saber de números. Quantos vocês, afinal, são, né? E aí eles começaram a perceber, agora está começando a entrar na agenda política. Isso é muito importante. Mesmo quando aquelas pessoas, né, os candidatos que vieram ali só surfando na onda, como a gente fala, mas até eles foram importantes, porque mostraram que está na boca do povo agora. Então, eles sabem agora que a gente é número. Ah, mas eles não se entendem entre si. Nenhum grupo se entende muito bem. A gente falou agora um pouco de proteção animal, né? Proteção animal tem vários defensores. Minha irmã é defensora da causa animal. Vou mandar um beijo para ela, Daniela Franco. Então, assim, atua ali no Campo de Santana, um voluntariado ali em relação aos felinos, principalmente, mas também os animais silvestres que tem ali. E é lógico que há, muitas vezes, divergências, às vezes, entre os protetores, mas eles têm uma causa comum. Então, aquilo move eles. Então, por mais que tenha uma ou outra divergência, tem união também. A mesma coisa acontece com qualquer grupo. Mesma coisa, grupo de movimentos sociais que defendem as pessoas com deficiência. Vai haver momentos, né, de dissonância, de discordar de algo, mas quando a gente sabe que tem ali precisa estarmos em peso, todo mundo se junta. Diferenças à parte. Vamos lá e vamos, isso é importante para a nossa causa, e existe uma causa assim, nós somos numerosos. A gente sabe que tudo hoje na deficiência precisa ser ajuizado, né, judicializado. A defensoria tem ajudado? Que tem um núcleo na defensoria só para pessoas com deficiência. No PED, né? Lá na NUPED. Tem atendido? Tem aproximado? Essa porta está aberta para atender vocês? Essa porta está aberta, eles têm recebido, né? Agora, como todo processo que corre pela defensoria, como há poucos, né, defensores, é preciso acompanhar o processo. As mães que acompanham o processo têm tido respostas mais rápidas. Porque o que acontece? O processo está acontecendo, a prefeitura vai lá e diz, não, a criança tem sim. A mãe tem que ir lá e dizer, não, a criança ainda não tem, não. Porque eles sempre vão dizer, eles vão se defender. Vão dizer, a mãe diz isso, mas a criança está sendo assistida por uma rede de apoio. A mãe tem que ir lá perguntar, que rede de apoio é essa, se meu filho volta mais cedo para casa? Que rede de apoio é essa, se o meu filho não tem nenhuma atividade adaptada para ele? Que rede de apoio é essa dentro da escola que faz um trabalho com o meu filho, que o meu filho não participa de nenhuma avaliação, que o meu filho, se tem um evento escolar, né, uma festividade, ele não participa. Então, o que está acontecendo? Então, a prefeitura vai sempre se defender. Então, o processo ele não pode ficar ali parado, a mãe tem que acompanhar. E aí eu vejo que as mães, né, do meu grupo, que acompanham o processo, elas têm sempre que rebater o que a prefeitura coloca, né? Ano após ano. E às vezes um ano pode estar tudo ok, no ano seguinte não está. Então não termina nunca. O processo acaba nunca sendo arquivado, né? Porque uma coisa é um ano, do outro ano é outra. O que você acha que está faltando para a educação ser inclusiva de verdade, Ana? Investimento.
sabe? A pessoa fala, mas atitude e tudo Investimento que é isso. infraestrutura, do profissional. Do profissional. Quantidade também. Vou falar de quantidade de profissionais. A gente precisa de mais profissionais. Precisa de capacitação dos professores regentes. Precisa de mais professores. Precisa de mais escolas. E uma coisa assim que incomoda, que até hoje acontece muito, é que as pessoas confundem bastante, né? A questão da... tem que ter uma escola para os autistas, uma escola para as pessoas com síndrome de Down. Não tem isso que a gente está buscando. Né? A gente tem, pela LBI, o direito, a gente quer que nosso filho esteja na classe regular. A maior parte das mães quer isso. Tudo bem que, às vezes, algumas pessoas vão optar ali por algum momento pela classe especial, pela escola especial, tudo bem. Às vezes, dado as questões, as demandas da deficiência, né, as outras comorbidades que tem mais de uma deficiência, e aí a mãe opta. E também a escola, assim, quero abrir aqui um parênteses, a escola especial, a classe especial, tem que ter investimento também. Né? A gente está falando para tirar o investimento dessas duas modalidades de ensino. Mas existe a modalidade classe regular com inclusão. E aí, para acontecer essa inclusão, aí a própria LBI prevê que muitas vezes vai precisar o quê? De um profissional de apoio especializado ali atuando. Vai precisar de uma sala de recurso multifuncional. Vai precisar de adaptações em relação ao material. Vai precisar do PEI, do Plano Educacional Individualizado, que a gente não deveria ter que ficar cobrando que fosse feito. Deveria ser algo que começou o ano letivo. E aí é que tá, para ser feito um PEI, muitas vezes precisa ali da atuação do profissional especializado. A professora regente, às vezes, não sabe como fazer o PEI. E ela vai precisar, pelo menos, do auxílio do profissional, do professor, né, especializado. Precisa ter esse professor em todas as escolas. É uma coisa até que a gente fala, mesmo que não houvesse a sala de recursos de espaço físico, toda escola tinha que ter um professor de atendimento educacional especializado. Né, que é o professor AEE, é um A só, porque não é o agente, é o professor, né? Então, não é o agente, é o apoio educacional especializado. Tinha que ter um professor desse em cada escola, só que esse professor é uma raridade. É o professor que está no final de carreira, que aí, olha, vem aqui na minha escola, tem uma sala de recursos, você pode assumir? Então, você deveria ter um professor, e mais o agente, seria isso? Na realidade, nem é só mais um agente, né? Tem que ter o professor de atendimento educacional especializado, pelo menos um por escola, e não é o que acontece hoje, só 40% das escolas têm esse professor. Esse professor é um professor da rede que foi designado para isso. Então, a gente precisaria que houvesse concurso para esse professor, houvesse o cargo desse professor da escola, fazer parte ali da hierarquia, do escopo de funções. Ou capacitar quem já está. Ou capacitar quem já está para ocupar esse lugar. Para você ter aquela referência ali de apoio educacional especializado. E que ele, não é uma coisa estanque, ele e professores regentes têm que estar trabalhando em conjunto. E o agente de apoio à educação especial, que é o apoio ali que vai ter em sala de aula, né, para intermediar ali o professor regente com a criança com deficiência, o adolescente com deficiência, sendo necessário para aquela criança, porque a gente tem que abrir um parênteses que nem para todas, isso é verdade, né? A maior parte precisa, a maior parte das crianças com autismo, mesmo nível 1, elas precisam desse mediador. Por que eu digo isso? Porque às vezes a criança não tem déficit cognitivo, mas tem questões sensoriais. Essa criança, ela vai precisar, às vezes, sair mais vezes de sala de aula, porque ela precisa respirar um pouco, às vezes são 5 minutinhos, mas ela precisa ir lá fora, beber uma água, se reestabilizar, se regular para voltar para a sala de aula e dar continuidade. Né? A criança vai ter questão até com o assento da cadeira, com o mobiliário em si, e vai ter ali uma desregulação sensorial. E ela vai precisar de um profissional que acompanhe ali, que intermedie, às vezes, a interação dela com o coleguinha, né? Por ela não saber. O déficit comunicativo existe no autismo. Né? O déficit de interação existe no autismo. Mesmo nível 1 existe. Então, poder ajudar nessa interação, ser um mediador de fato. E, às vezes, o mediador do conhecimento mesmo também. Né? O mediador ali que a professora regente chegou com a atividade e a criança está encontrando ali, mesmo a atividade adaptada, alguma dificuldade em entender o que é para ser feito, ela tem um mediador ali do lado dela que pode auxiliá-la. Então, a maior parte das crianças com autismo e a maior parte das crianças com deficiência intelectual também precisam desse mediador que também tem uma função pedagógica.
que a gente cai na briga dos agentes, que o prefeito não reconhece o cunho pedagógico também da função, apesar de estar no escopo das funções dele, claramente expresso funções pedagógicas, além de outras tantas funções, né, de apoio na locomoção, na higiene, na alimentação, no comportamento, em tudo, e esse profissional não tem esse reconhecimento. E aí começa esse esvaziamento do cargo, a gente tem pouquíssimos, aumenta o número de crianças, né, que precisam desse apoio nas escolas, sem que haja uma previsão de... Qual seria a formação desse profissional, na tua visão? Eu acredito, assim, primeiramente, uma formação em magistério. Uma formação em magistério. Precisa ser um educador, né? E eu também acho que a gente até conversou sobre isso, sobre a ementa, né, das licenciaturas, terem ali um respaldo mais inclusivo, terem um enfoque mais inclusivo. Mas, de qualquer forma, ter uma formação em magistério e ter uma capacitação em relação a comportamento, em relação às deficiências, que poderia ser dada de forma contínua. Poderia ser dada até pela própria SME, né, para todos os professores, tanto para os agentes como para os professores. Mas aí não é palestrinha, é capacitação mesmo. É capacitação que acontece em sala de aula. Vamos lá, estudo de casos. Eu lembro que quando eu fui coordenadora de curso de idiomas, a gente simulava situações, né? É isso que se espera no curso de capacitação, que simule situações. O seu aluno desregulou, o que você faz nesse caso? Teve uma desregulação sensorial, apresentou esse comportamento disruptivo. O que você faz? Como é que funciona? É uma dúvida minha também, já me perguntaram aqui. Como é que é o processo de contratação desse profissional, do agente, do AA? Lança um processo seletivo na rua, eles são contratados e vão para a sala de aula trabalhar. É assim que funciona? Tem um critério de seleção para eles, ou pode ser qualquer pessoa. Exemplo, só ter o 2º grau e pode se candidatar. Tem pontuação sobre isso, até que incomoda mais aos profissionais, principalmente, né? Porque quando eles vão pontuar para selecionar, eles colocam que se tem magistério, tem formação de professores, ganha tantos pontos. Tem experiência, mais tantos pontos. Tem formação na área de educação especial inclusiva, ganha mais tantos pontos. Então, os primeiros colocados, os primeiros a entrarem, são esses que têm uma bagagem maior, que tem uma formação magistério inclusive, né? Então, como é que não reconhecem isso? Que é importante. Reconhece na hora do processo seletivo de contrato. Está pontuando, reconhece que é importante. E aí, mas na hora de fazer para pagar um salário mais baixo, obviamente, né? Para manter essa questão de pagar um salário mínimo para o profissional, não reconhece que precisa de uma formação em magistério. Esse é um grande impasse, né? O salário mínimo, quantas horas? São 40 horas. São 40 horas de trabalho. E responsável por muitas crianças, né? Porque as escolas, às vezes, têm no máximo 2 agentes de apoio à educação especial para um contingente de 40, 50 alunos. Mas é 2 para a escola toda, não é por sala de aula? Não é por sala de aula, não. É 2 para a escola toda. Então, eles ficam se revezando. Então, eles ficam bem assim, apagando incêndios. Quem precisa mais agora? Né? A criança, né, tal não quer ficar em sala de aula ou está desregulada, aí ele vai lá. A criança tal foi para o recreio, essa criança tem questão de coordenação motora, não consegue, né, pegar no garfinho, na colherzinha para comer. Aí ele vai lá então ficam se revezando. E com os estagiários também, eles ficam meio que coordenando os estagiários, né, para poder fazer ali um manejo. Eles fazem um rodízio, um verdadeiro rodízio em relação ao trabalho deles. E a questão de higiene? Eles também são responsáveis por isso? Também está no escopo de funções dele, né? O que acontece? Na educação infantil, isso é parte também do trabalho do próprio professor de educação infantil. Só que quando chega na idade, né, que passa da educação infantil, que vai para o ensino fundamental, a maior parte das crianças já desfraldaram. Então, não tem as crianças neurotípicas, né? Não tem essa questão de ter que fazer asepsia, mas de ajudar na questão da higiene. Mas isso é uma função que também o professor aprende. Qualquer profissional da área de educação fazer uma troca de fralda estaria habilitado. Está no escopo de funções do AEE. Agora, isso aqui é uma questão que eu penso, tá? Pode ser que outras pessoas não pensem dessa forma.
Eu acho que deveria haver uma separação. Deveria haver uma separação entre o profissional. Lá em São Paulo tem o auxiliar de vida escolar. O auxiliar de vida escolar, o escopo da função dele é só alimentação, higiene e locomoção. E aí é um profissional com ensino médio. É aquele profissional que tem essa questão mais técnica voltada só para isso. Quando você pega, coloca que o agente de apoio à educação especial tem essas funções, mais as funções pedagógicas, você está sobrecarregando esse profissional. Sim. Né? E aí, realmente, uma criança precisa de uma troca de fralda e a outra criança precisa de uma ajuda numa atividade. Como é que esse profissional vai se dividir tanto assim? Né? Tem essa questão. Se você tem um profissional, às vezes, um AV, né, que eles chamam lá em São Paulo, um por escola, talvez daria, porque não são todas as crianças com deficiência que precisam de ajuda na troca de fralda e na alimentação. Mas existiria aquele profissional, ou 2 deles. Mas você precisaria de mais profissionais que estão ali. E aí, quando eu falo agente de apoio à educação especial, eu penso realmente naquele profissional que vai ajudar nas atividades pedagógicas e nas questões comportamentais. Por isso, também, uma capacitação em relação ao comportamento. Nós também, em média, quantas crianças com deficiência por escola? É difícil precisar, né? Ano passado eu tinha esse número melhor, né? A gente tinha feito um apanhado ali grande. Eu sei que, né, ano passado, que foi visto que era 2 agentes a cada 20 crianças, em média. Um agente a cada 20 crianças, a média, um agente a cada 20 crianças. Tem escolas que tem mais e escolas que tem menos. Para a escola que meu filho estuda hoje, a Pareto, ela tem tanto alunos incluídos em classe regular, como ela também tem classe especial. Então, tem um contingente muito maior de crianças com deficiência dentro da escola, né? Mas a gente tem... Agora, em número, eu queria um agente para 20, né? Então, você tira aí que pelo menos 50 crianças a cada escola. Tem em média mais ou menos isso, 40, 50 crianças com deficiência em cada escola. Isso. 2 agentes para 50. Geralmente é assim, porque ficava uma... Aí o prefeito vai dizer que não. Por que eles fazem o cálculo que eles fazem? Eles falam em rede de apoio, eles contam com todos os profissionais da escola por criança. Então, falam que, em média, tem um profissional a cada 2 crianças. Não é verdade, não é profissionais voltados só para criança. Eles colocam na conta estagiário, mãe mediadora, as voluntárias, coloca nessa conta todos os professores regentes, coloca nessa conta o inspetor escolar, coloca nessa conta todo mundo. Todos os profissionais da escola. E não é verdade, eles não estão ali atuando como mediadores, né? Não estão ali voltados só para eles. Então, não existe essa média. Eles falam, é uma a cada 4, a gente vai mudar para uma a cada 2. Não é verdade, não é uma a cada 4. Quem está no chão da escola, quem está levando seu filho para a escola e vendo o que acontece, sabe que não é. Inclusive, eu vejo na escola do meu filho ainda algumas mães as crianças fazem troca de fralda, ainda utilizam fralda, estarem lá para fazer a troca de fralda, justamente por saber da carência. Mas o estagiário poderia fazer, mas elas têm receio por causa da carência de profissional, então ela fica lá para dar o suporte, que não quer que o filho sabe que a criança vai ficar esperando muito tempo. Nós temos escola que não tem nem como atender cadeirante. Cada infraestrutura. Da infraestrutura física, ainda existe isso. A Pareto, por exemplo, a escola em que meu filho está, tem rampa, por exemplo, tem elevador. Mas quais escolas têm isso? E ela talvez tenha tudo isso porque ela já tinha classes especiais, então, né, trabalharam para ver adaptação para ela. Mas e as demais escolas? Realmente a gente não vê isso. E não pensam muito sobre isso. Não tem um X da situação. Deixa eu falar, quais estão previstos, quais podem, quais não. Quem está mais adequado, quem não está. Existe esse dado? Não existe também, né? Assim, em termos de acessibilidade das escolas. Não existe esse estudo, né? Para chegar às escolas que já têm, que são mais acessíveis, no caso, né? De uma pessoa cadeirante. Acontece no caso de faltar vaga? Com certeza. Eu passei por isso agora bem recentemente, porque meu filho precisou ser transferido e aí não tinha vaga. Olha o que acontece. Eu cheguei na CRE, na terceira CRE, e já com a indicação de que havia vaga em 2 escolas. Aí quando eu cheguei lá, que eu falei que era uma criança com autismo, então não há mais.
Por quê? Porque tem a lei, às vezes, né? Eu não sei até que ponto é boa ou como ela é pensada. Para que não haja muitos alunos com a professora regente dê conta, né, daquela turminha e tal, a cada 2 alunos com deficiência tem que diminuir 4 crianças na sala. Então, assim, a turma pode ter até 30 alunos, sendo 2 com deficiência. Eu não sei qual é a média exatamente, mas teve aí um decreto ou alguma lei. Eu vou até depois, eu estou sem as informações aqui, né? Hoje eu estou te devendo um pouquinho assim de dados. Não tem problema. Eu não vim pensando muito preparada para essa questão. Mas até na CRE no dia me deram, a lei é essa. Eles estavam seguindo a lei realmente, porque dizia que só podia chegar a 30 alunos se houvesse crianças com deficiência. Então, tem 30 alunos, poderia entrar mais 2 sem deficiência. Mas a cada um com deficiência tem que diminuir mais 2 da turma. Então, para ter vaga para aluno com deficiência, tem que ter, na realidade, 28. Aí ele poderia ser incluído, meu filho. Senão, não tinha vaga naquela escola para ele. Então, ele acabou indo para uma escola mais distante ainda da nossa casa, porque aquelas escolas mais próximas não tinham vaga. Tinha vagas se ele não tivesse deficiência nenhuma. Aí havia. Tem. Então não tem mais. Por quê? Porque conta que vai ter que ter ele mais a mediadora. Detalhe que não existe mediadora, né, por turma. Mas, então não dá. Teria para uma criança neurotípica, para o seu filho não tem. Aí você imagina uma mãe ouvir isso, né? Não, é complicado. Não, e principalmente, isso atrapalhou toda também a nossa rotina, que ele precisou realmente ser transferido, porque ele criou um trauma em relação à escola em que ele estava. E eu tinha opções mais próximas. Eu tinha uma escola bem mais distante. A escola é de manhã, o ônibus é super lotado. Meu filho tem questão de sensibilidade, assim, em relação à questão. Se eu pegar o ônibus, ele vai totalmente desregulado. Então, eu tenho ainda um custo a mais de transporte, né, para ele não passar por isso. Porque o ônibus é lotado de manhã cedo. Não seria o caso de ter já uma reserva de vaga em cada turma? Acontece isso? Não. O que acontece? São 30 alunos, lá. Os 30 tantos, aqui... 3 crianças com deficiência, né? O que a gente vê o que acontece... O que acontece? Como eles querem concentrar as crianças com deficiência numa turma só. Dá para ver por quê? Porque o manejo fica mais fácil do profissional, né? O mesmo AE que está ali naquela turminha... não, todas as crianças com deficiência estão aqui. Então, eu não preciso subir e descer e dar problema na outra turma. Eu até entendo a logística. As crianças que eu preciso atender estão aqui perto de mim. Então, não corro o risco para a criança mesmo. Mas você vê que acabou fazendo o quê? Novamente, está segregando. Daqui a pouco a turma virou uma classe especial, né? Porque você está colocando tudo quanto é aluno com deficiência, porque você tem poucos profissionais todos no mesmo local. Exatamente. E assim, eu me pergunto, mas você acredita na inclusão? Eu acredito. Eu acredito na inclusão. Com recursos necessários, ela pode acontecer. Né? Não é porque a criança tem questões sensoriais que sai mais de sala de aula, que ela não possa estar no mesmo ambiente que todas as demais. E hoje em dia, eu me pergunto sobre a questão comportamental, né? A gente tem tido questões de transtorno opositor desafiador nas escolas, comportamentos muito disruptivos vindos de crianças consideradas neurotípicas, né? As crianças... então, assim, o que afinal, por que teria que ter... Né? E algumas pessoas ainda insistem nisso, mas é melhor uma escola especializada, é melhor colocar num único local que eles vão ter todo o atendimento. Gente, daqui a pouco você vai colocar todo mundo nesse local. Porque você vai ver que as crianças neurotípicas, aí daqui a pouco vai estar tendo mais laudo. Porque você vê comportamentos, né? Transtorno de aprendizagem, você vê comportamentos disruptivos também, as crianças ali com transtorno opositor desafiador, TDAH. Daqui a pouco você vai fazer o quê? Uma escola para TDAH, uma escola para transtorno opositor desafiador, uma escola para criança com autismo, uma escola para criança com descalculia, uma escola para criança com dislexia. Não faz sentido isso. O que acontece, o papel da escola é formar o cidadão para a sociedade. Se eu manter ele segregado o tempo inteiro, como é que eu prepare para ele no mercado de trabalho? Como é que faz? Vai ter uma universidade só para pessoas com deficiência? Exatamente. Eu tenho uma amiga, até eu indiquei ela para vir aqui ao programa, a Glécia.
Ela é fundadora do movimento social também, Movimento Mães da Inclusão. E ela fala isso, eu acho muito bem pensado. Vamos fazer o supermercado do autista, o shopping center do autista. Não é isso, é oferecer acessibilidade. Algumas, né, pequenas adaptações ao ambiente, né, já promove, que é o caso, por exemplo, no shopping, que eles dão um abafador de ruído. É muito legal essa iniciativa. Uma sala de regulação, né, que você, é sensorial, que me sinto até bem também. É incrível como, né, se você está aquela agitação do shopping, algumas pessoas, eu tenho isso, né, daqui a pouco eu não estou bem. Aí, eu, como, né, tem meu filho que é autista, quando eu vou para a salinha junto com ele, eu mesma já me sinto bem mais tranquila depois, né, de ouvir aquela barulhada de novo, aquela agitação, as pessoas andando, né, quando o shopping está cheio. Então, assim, você não precisa fazer um parque de diversões para autista, um mundo para o autista, né? Não precisa um mundo para a pessoa com síndrome de Down, um mundo para a pessoa. Não precisa, é só tornar um mundo mais acessível. A TV vai falar isso comigo. Estão criando uma sociedade só para os autistas, né? O Maracanã é sensorial só para o autista, o shopping, não sei o quê. Aí, e as outras deficiências, como é que ficam? Exatamente, isso também que tem que ser pensado, porque não é só a pessoa com autismo que tem a questão do transtorno do processamento sensorial, né? Mas é porque principalmente o autista tem essa questão, é muito, muito gritante. Eu não sei em relação a outras deficiências, né, como funciona, mas é como eu falei a você, não gosto muito de separar, porque muitas das necessidades do autista também são de outras deficiências. A principal questão que eu acho que difere, e aí os autistas procuraram, né, ali encontrar o seu núcleo, a sua comunidade, é porque a questão comportamental e o déficit de interação, eles são mais presentes no autismo que outras deficiências. Isso requer alguns tipos de adaptações diferenciadas, né? Tem muitas pessoas que não entendem, o acompanhante terapêutico com o autista, que também existe, né? O acompanhante terapêutico em sala de aula. Tem que pensar, talvez aquela criança especificamente precise, né? Os médicos têm reconhecido isso, porque, por exemplo, você tem o caso do meu filho, né? Eu estava até conversando com a psicóloga dele, e ela falou assim, em termos de fala, autista nível 1, em termos comportamentais, autista nível 2. Tem essa questão. Então, assim, um dos grandes entraves do meu filho, por exemplo, é a inflexibilidade cognitiva, é a rigidez cognitiva. Então, ele acha que tudo tem que ser feito naquela mesmice. Quando sai da rotina, causa uma desregulação nele. Como não foi feito assim? Tem melhorado por meio de terapia, obviamente, eu em casa também. Vou te dar um exemplo assim, que você... Nossa, que coisa mais... Ele acha que quando eu vou levar ele à terapia, que eu tenho que tomar café na terapia, que eu não posso tomar café em casa. Se eu fizer meu café, eu tenho que consumir o café da terapia. Eu tenho que fazer valer, ele está entendendo isso. Eu tenho que fazer valer até o dinheiro do café da clínica. Mas aí ele fala para mim, ele fica injuriado. Meu filho entra numa crise. Agora até... Aí, algumas coisas, eu nem discuto com ele. Tudo bem, eu vou tomar café na terapia, ele vence. Mas não é assim, porque a vida não vai ser assim para ele. Não vai ser do jeito dele. Então, esse quebrar das rotinas dele é difícil. E aí, precisa. No caso do meu filho, por exemplo, talvez fosse muito interessante ele ter um acompanhante terapêutico ao lado dele. Que fosse quebrando, rompendo, entendesse sobre o comportamento. Às vezes, eu tenho que respirar fundo, né? Porque a gente, no dia a dia, naquela correria, você imagina, né? A criança fala, não, você não pode tomar café agora não, porque você vai tomar café na terapia. Ou você tem que fazer isso, antes de fazer isso e aquilo. E você fica uma criança de 8 anos, tá dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Determinando a sua rotina. Determinando a minha rotina, porque a rotina é flexível e quando sai daquilo, ele se desregula. Né? E a gente tem que analisar o porquê dele fazer isso e explicar para ele o porquê. Por exemplo... algumas coisas hoje em dia eu explico. Vai ser assim, por quê? Né? Por que a mamãe hoje vai vir aqui, né? Uhum. E aí eu tive até que mentir para ele. Eu menti. Eu falei para ele que eu estava indo dar aula. Porque se eu dissesse que eu ia para um programa, assim, ele ia ficar super empolgado, ia querer estar aqui, não ia rolar a entrevista, ia dar trabalho. Mas ele quer determinar tudo. Ele não quer que saia da rotina dele. Minha mãe não está acostumada a ir quarta-feira
para outro lugar. Ela dá aula à noite para o Davi, para o fulano. Como assim? Então, ele às vezes acorda de manhã e fala, hoje eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo. Quando meu filho começou a verbalizar, que eu percebi realmente que ele era autista. Antes eu podia até pensar que era problema de deficiência auditiva, que ele demorou a falar. Eu pensava que não era autismo. Quando meu filho começou a verbalizar, que eu via que ele tinha um apego excessivo à rotina, que ele realmente tinha interesses restritos, que ele assim era aficionado por determinadas coisas. Meu filho passa às vezes horas vendo vídeo explicando como é que funcionam os elevadores. Ele vai jogar Roblox, ele coloca que o Roblox, o robozinho, tem que estar dentro do elevador. É o ambiente que ele quer ver. É tudo assim. Aí que me despertou mais isso. Uma pessoa que não entenda sobre autismo vai falar que a criança é só voluntariosa, que a criança é cheia de vontade, que aquela criança... Mas eu sei que para ele, e os psicólogos sabem, que sair da rotina imprime um sofrimento para ele, que não é fácil, ele não manda no cérebro dele. Percebo da circulação que a gente faz pelos eventos, faço muito de autismo, mas eu sinto falta do que você está me dizendo aqui do dia a dia, da rotina diária de um autista, que difere de um para o outro. Sim. Mas sempre tem um ponto de convergência entre um e o outro. Está muito no campo acadêmico, que o autista tem um comportamento X, Y, Z, aquilo, mas a gente sente falta dos depoimentos de quem vive o dia a dia dessa rotina. Eu sinto muito falta disso, que você está me dizendo aqui. Estou te ouvindo aqui atentamente, e já ouvi outras mães também, e a gente quando vai para o evento, aquilo está no âmbito, né? No glamour, que o autista é isso. Não teve noite de gala do autismo lá em São Paulo? Assim, cada um vai achar que a gente é recalcada, né? Que não pode participar de uma noite de gala. Mas a questão é, realmente, muitas vezes você fala assim, autismo na vida real, vamos ver o que é. É um espectro, então cada criança realmente é única, como a Dani estava até falando aqui em relação ao Malte-Parkinson, que cada organismo responde de uma forma, e o Malte-Parkinson é uma doença, o autismo não é um transtorno do neurodesenvolvimento, mas cada um é um espectro, então cada um tem características diferentes, assim, muito gira em torno da questão do déficit comunicativo e do déficit da interação social, então todos eles apresentam em menor ou maior grau, mas ali flutua, né? E há fases em que meu filho está com uma rigidez cognitiva maior e há fases em que ele está mais flexível, ou às vezes muda o hiperfoco dele, mas os desafios acontecem. É aquilo, eu não vou para a rede social também fazer muro de lamentações, né? Ou como o meu dia hoje foi terrível, com meu filho já me mandando de tomar café na terapia, gritando comigo porque eu tenho que tomar café, não posso tomar café em casa, eu queria tomar meu café em casa. Eu, às vezes, me pego, às vezes eu entro no banheiro e choro e falo, poxa, eu queria tanto... eu queria tanto tomar um café em casa, poder, né, fazer as coisas de um outro modo. Mas, assim, não anula o grande amor que eu tenho pelo meu filho, não anula ser maravilhoso ser mãe. O autismo é um transtorno, não tem que ser romantizado, mas a gente não pode também reduzir a nosso filho a um laudo. Eu acho isso, né? Tem características autistas, sim, que criam empecilhos, obstáculos na vida deles, na vida de quem está próximo. Então, precisa, sim, de terapia, precisa, sim, para eles terem uma qualidade de vida melhor, porque a gente depende, né, na nossa vida, de interações com os outros seres humanos. Então, assim, é muito importante, você falando da questão do profissional, um profissional ao lado da criança que entenda isso. Porque se realmente não entender sobre autismo, é diferente de outras deficiências, tem essas particularidades. Vai pensar o quê? É birra. É birra, por que não quer que faça assim? Por exemplo, a questão sensorial, né? Uma vez meu filho teve uma crise porque na escola foram colocar camisa nele, porque ele sabia colocar a própria camisa. Ele se molhou por uma questão sensorial também, ele era mais novinho, e ficou brincando no tanque da escola. Aí molhou a camisa, aí foi trocar. No que foram colocar nele, ele desregulou por completo. E aí ninguém sabia como agir. Aí vem as questões, aí vai ligar para a mãe, ou não, ou vai se atirar em cima da criança. Não quer, mas aí força, aí segura, aí agarra. E o que ele menos queria era contato físico. Então, às vezes,
primeiramente, né, procurar, por isso que não dá para tapar buraco com o profissional. Você vê, a escola já conhece a criança, teve o PEI, quando você faz o PEI, né, o professor que faz, da escola em que acontece o PEI, a professora do atendimento à educação especializada pergunta tudo. É muito bem feito. Os profissionais de servidores públicos são excelentes, só que eles existem em pouco número e são mal remunerados, são desvalorizados. Né? Ela pergunta tudo. Então, está lá no relatório do meu filho tudo sobre ele. O PEI, antes de sair aquele relatório dizendo como vai trabalhar a criança naquele bimestre, ela sabe das questões sensoriais, sabe como foi o parto do meu filho, sabe onde estão os déficits do meu filho, sabe de toda a trajetória, está ali documentado, é um documento ótimo, rico, né? E aí se traça o plano ali de estudo individualizado da criança. Aí fica troca de professor, troca de AE. O AE chega para cair de paraquedas, vem com um tratado, né? Ó, tantas crianças, não sei o que, fica aí com essa criança aí. Ela sabe, eu não posso culpar a pessoa que está com meu filho, ela sabia que meu filho tinha essa questão sensorial? Ela sabe das particularidades daquela criança? Não. A prefeitura quis tapar o buraco, contratou alguém ali, tacou ali, ó, no final do ano, terminando o contrato, chama mais pessoas, mas não tem tempo de preparar essas pessoas, elas caem de paraquedas, não sabe nem o nome do aluno, não sabe quem é aquela criança. O cara vem da rua e entra, na sala de aula e... É como se você pegasse ali, fosse ali na esquina, né? É como eu falei para você, até a contratação, eles pontua quem tem magistério, pontua quem tem experiência, pontua quem tem aquilo outro. Mas, no final das contas, eu acho até que quando o desespero agora do final do ano, vão entrar pessoas que só têm ensino médio, realmente, que não têm experiência nenhuma. E fora que tem só experiência. Será que vai ter tempo? Agora vai ter tempo para tapar buraco? Parece que no início do ano eles fazem uma semaninha de capacitação com esse... E não é só isso, né? É ir na escola, saber quem são os alunos com quem eu vou trabalhar. Eu, como professora, vejo isso muito nitidamente. Eu fui coordenadora de cursos de inglês, a gente tem que saber quem é a nossa turma antes de começar o ano. Quem são esses alunos? Né? Qual é o perfil? De aula, né? Exatamente. E acionar esse PEI. Cadê o PEI do aluno? O professor chega para dar aula, né? O AE chega para fazer um trabalho. O AE também tem que ver o PEI do aluno. Ele tem que saber quem é aquele aluno. Como assim? É muito assim, tapar incêndio. E aí não funciona. Aí começam os problemas que poderiam ser evitados, às vezes, situações que acontecem dentro das escolas que poderiam, né, não ter acontecido, justamente porque não se conhece esse aluno, justamente porque não se criou vínculo com os professores da escola, porque não pôde criar vínculo, porque eram todos contratados temporariamente, tanto a ex como professor da turma. Na turma do meu filho, era professora contratada e a contratada. Ele estava doentinho, ele não voltou. Ele vai voltar, ele não vai encontrar nem a tia Márcia, que chama carinhosamente tia, né, a professora Márcia, nem a professora Kathleen, que era a E da turma, da escola, né, que também ficava junto com ele. Não vai encontrar nenhuma das duas, que eram contratadas temporárias. No fim do ano, troca. Caramba. É ruim para ele deles, né? E ruim para todos os alunos da turma, que estão contratando também. Vai ter outra professora, pode ser coordenadora, não sei quem eles vão colocar, no lugar... Estava acompanhando ali a turma, a professora acompanhando, sai antes de terminar o bimestre. Onde já se viu isso? Não está pensando, né? Não tem opção no processo. Né? Não está pensando, eles não estão pensando em nada. Não estão pensando, não sei. Isso é uma formação que deveria ser também continuada. Exatamente. Não né? só uma semaninha, tinha que estar um acompanhamento o tempo inteiro. Com certeza. E eu falo assim, quando tem uma formação sobre educação inclusiva, você inclui todo mundo na realidade. A sua aula se torna, inclusive, até para o neurotípico, que tem alguma questão de aprendizagem. Você tem um outro olhar sobre a aprendizagem, quando você tenta fazer uma aprendizagem mais inclusiva. Né? Você tenta proporcionar isso. Porque acontece para uma criança. Imagina esse agente ter que lidar com todo tipo de deficiência. E onde tem esse curso para aprender tudo? E onde tem esse tempo, né? Fico imaginando, são verdadeiros heróis, porque... realmente está o Eduardo, meu filho, por exemplo, desregulando porque trocaram a camisa dele, e tem uma outra criança desregulando porque ouviu o meu filho lá da sala desregulando. E não só isso, tem uma outra criança que é neurotípica, mas brigou com um coleguinha e estão ali brigando. Eu lembro que na escolinha anterior do meu filho, a professora disse que sentava entre dois alunos, neurotípicos, mas entre os dois, porque eles viviam querendo se pegar, querendo se bater. Crianças de 7 anos de idade. E aí, ela, quando ia a alguma festa, assim, era um de um lado, outro do outro. Então, assim, não é... Assim, a gente coloca assim, não, porque a criança autista atrapalha. Quem não atrapalha?
Não tem que pensar que atrapalha. As crianças chegam com as questões dela. Às vezes chegam com, né, ali com a parte familiar, estrutura familiar, às vezes um pouquinho ali, mudou alguma coisa na rotina, tem uma separação acontecendo, a criança chega na escola, né, com questões emocionais, com questões, né, e acaba tendo comportamento disruptivo. Não é só a criança autista que tem comportamento disruptivo. Às vezes a criança autista nem tem. Ela só precisa sair de sala de aula, voltar de vez em quando, mas nem tem. Flui. Aí, nessa dinâmica aí de sala de aula, com 30 alunos, com poucos agentes de apoio à educação especial, desvalorizados. Difícil. É uma loucura, é caótico. Eu vejo a gente assim. precisa falar mais sobre educação inclusiva. Né? O governo precisa se empoderar um pouco mais sobre isso. E os não é profissionais da educação e não é só a parte se da prepararem saúde, para né? isso também. Que vão falar assim, mas faz terapia? Faz, no ambiente da terapia está maravilhoso. Agora, chega em sala de aula, o que vai acontecer? Exatamente. Quando tem também, né? Na verdade, quando tem terapia, porque o SUS, né, não fornece. Então, a maior parte das mães paga plano de saúde quando pode, né? E procura por outros meios que a criança tenha terapia. Mas não é só isso. Mas se der remédio... vamos dar um remédio que a criança durma, então, a aula inteira, para a coisa funcionar. Que aí foi o que fizeram, né, recentemente, numa escola de educação infantil, que deram um remédio para a criança, tarja preta, sem indicação nenhuma, que pode levar a convulsão, uma série de coisas, deram para a criança dormir, porque era hora do soninho. Porque a criança tem que ter hora do soninho. Não era porque ela era autista, porque tem que ter hora do soninho. Para todo mundo. Para todo mundo. E já começa assim, é uma coisa também que a gente tem que pensar em termos de educação inclusiva. Vamos falar de todo mundo? A criança de hoje não é a criança de antigamente. A criança de hoje não tem soninho, não. A maior parte não tem, não, de 2 anos. Dizer para a criança que você agora você está cansadinho, você tem que dormir, agora é hora do soninho, vão todo mundo dormir, não funciona para muitas crianças que estão ali super agitadas, que passaram o dia inteiro no tablet. Realmente, o que acontece em casa, o dia inteiro no tablet, foi para a escola, é a única chance que ela tem de brincar. Ela vive trancada no apartamento, vive trancada numa casa por causa da violência, por causa de tudo. E aí ela chega na escola, tá elétrica. Aí não, mas agora é a hora do soninho, tá? Convence essa criança, cara, do soninho. Eu não estou com soninho. Como você já sabe, aqui o problema é o horário, que passa rápido demais. Xavier, fazer suas considerações finais, passar a tua mensagem aí. Então, agradecer novamente. Influência agora também. Agradeço novamente o convite. Eu acho esse espaço muito importante. O quão enriquecedor está sendo, né? Eu assisti algumas entrevistas aqui hoje. Algumas pessoas até que fazem parte do meu círculo de amizade que eu indiquei para serem entrevistadas. Como é enriquecedor ouvir as experiências de cada um. Ganhar essa dimensão maior, né? E onde está deficitária. A gente sabe onde estão as deficiências. E, novamente, a gente tem que cobrar investimento, a gente tem que mostrar que nós somos muitos, cobrar que haja essa estatística para que a gente seja visto, né? Para que a gente entre efetivamente na agenda política, para que sejam feitas políticas públicas de fato para a nossa comunidade, seja ela de pessoas com autismo, de pessoas com deficiência intelectual, deficiência física, qualquer tipo de deficiência. Quem quer aprender mais com Ana Luísa, qual o Instagram? Então, meu Instagram é @mães ativistas em prol PCDs. E tem também do projeto Alfabetiza Mais Mais, que é @alfabetiza mais mais. Tá vendo? Segue, porque tem muita informação lá, muita coisa boa. Aninha, meu irmão, obrigado. Eu que agradeço. Você já é sócia do programa, você sabe disso. Você vai estar aqui sentado entrevistando igual a gente também. Você que acompanha a gente até agora, um forte abraço a todos vocês. A gente sempre encerra o programa aqui falando de força, foco e fé.